Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma pré-aula sobre a produção da EBD aqui da Assembleia de Deus de Blumenau. Eu sou o professor Aguiar e a minha missão é ser um contribuinte, um cooperador para que a sua aula seja uma aula excelente. Aqui estão os meus contatos, caso você deseja ampliar a nossa comunicação, seja muito bem-vindo entrar em contato conosco. A lição de hoje é a lição número 11, com o tema A Mordomia das Obras de Misericórdias. Deixa-me sinalizar como que funciona a nossa pré-aula. A minha pré-aula, ela vai nesses três métodos, né? Uma sugestão didática, e aqui é sempre a nossa maior ênfase, um subsídio teológico, que é algum comentário, e uma indicação ao professor. A nossa intenção maior é poder ampliar as possibilidades de você dinamizar a sua aula. Nós sabemos que, às vezes, o grande problema dos docentes não é nem falta de informação. Porque a informação, você pega um comentário, um livro, e você consegue adquirir. Mas como você passar esse conhecimento para os seus alunos de uma maneira dinâmica, de uma maneira criativa, ok? Por isso que nós sempre trabalhamos nesse método de fazer uma sugestão didática para que o seu conhecimento seja passado de uma maneira muito positiva e criativa, ok? Muito bem. A nossa sugestão didática para a introdução da lição, claro que você precisa de antemão ter lido, relido a lição. Não é aconselhável você ler grandes trechos da lição. Isso pode denotar uma certa insegurança, isso pode comprometer o seu tempo. Geralmente, eu acostumo sugerir aos docentes a sempre iniciar a lição, a introdução, um tópico, sempre com algumas perguntas. Porque a pergunta você conecta diretamente e objetivamente com os seus alunos. Através de uma pergunta, você passa a interagir com a atenção e o entendimento dos seus alunos. Então, eu geralmente sugiro algumas perguntas estratégicas para que você venha abrir uma discussão e trazer a atenção dos alunos. Eu preparei pelo menos 3 perguntas aqui para a introdução. Essas perguntas, elas podem ser feitas para a classe no geral, ou você pode colocar essas 3 perguntas dentro de uma caixa, né? E pede para algum aluno, pega aqui um papel. Aí ele pega o papel e essas 3 perguntas estará ali. Apenas um método bem simples para você interagir com os seus alunos, ok? A primeira pergunta que eu sugiro para dinamizar a discussão, ponto de partida da lição é: atos de misericórdias é opcional para o cristão? É uma pergunta e você deve abrir para os seus alunos sim ou não. Claro que grande parte vai dizer que sim, outros vão dizer que não, ou a maioria vai dizer não. É verdade que você não deve apenas aceitar um sim ou não. Pede uma justificativa. Por quê? Por que não ou por que sim, né? Claro que a resposta bíblica a essa pergunta é o não. A misericórdia, ela não pode ser uma opção na vida de um cristão. Então, se ela não é uma opção, então o que ela é? Aí você pergunta para os seus alunos. Ela é uma obrigação? Aí você deverá esperar a resposta dos alunos. Obrigação não é a resposta ideal, ok? A resposta bíblica é que misericórdia é uma questão de natureza e identidade. O cristão, a identidade do cristão é misericordioso. A natureza do cristão é misericordioso. Lembre-se que nós somos os ramos que estamos ligados na videira.
E todo fruto que nasce dessa videira é a partir do DNA da raiz. Paulo vai dizer aos Romanos de que se a raiz é santa, os ramos também são. Isso quer dizer que todo fruto que sai nesse ramo é resultado do DNA da raiz. O ramo de uma videira jamais poderá dar laranja ou limão. A natureza do ramo de uma videira é dar uvas. Então isso quer dizer que todas as virtudes do evangelho é uma questão de natureza. Nós realizamos essas virtudes porque é a nossa natureza. Assim como a natureza dos pássaros, das aves são voar, assim como as naturezas do peixe é nadar, a natureza do cristão é também atos de misericórdia. É aquilo que deveria ser natural da conduta de todo cristão. Ora, uma vez que você dá essa exposição aos seus alunos, então você fecha com uma seguinte pergunta. Se uma ave, estando nas alturas, vivendo a sua natureza, dizer para si, eu não vou mais voar, eu vou fechar as minhas asas. O que acontecerá com essa ave? Quando ela negligencia a sua natureza nas alturas, o que acontece com ela? Claro que todo mundo vai concordar que ela estará em queda livre, ou seja, ela estará indo por um caminho de morte. Isso quer dizer que todas as vezes que eu negligencio a minha natureza, eu estou atraindo um caminho de morte para a minha espiritualidade, ok? Não estende muito pelo fato que você está apenas na introdução, mas lembre-se que é os fundamentos da lição, ok? A outra pergunta é, qual foi a experiência que você já teve com a misericórdia? Não, perdão, tá aqui, ó. Existe alguma consequência para a não prática da misericórdia? Com certeza todos irão dizer sim, eu acredito. Qual? Espere eles pontuarem, ok? Próxima pergunta, qual foi a experiência que você já teve com a misericórdia? Seja você exercendo a misericórdia ou seja você sendo alvo de alguma misericórdia. É interessante você, professor, nesse momento aqui, dar uma experiência pessoal, tá? Dar uma experiência pessoal. Você pode perguntar, quem aqui já teve alguma experiência com a misericórdia? Ou você foi alvo de uma misericórdia de alguém, ou você exerceu misericórdia sobre alguém? Apenas levanta a mão. Algum de vocês gostaria de relatar rapidamente esse testemunho? Se eles se intimidarem, você dá o seu testemunho, ok? O seu testemunho. E a última, então são 4, né, perguntas, você pode escolher uma delas, não precisa ser as 4, ok? Selecione 2 pelo menos. Quais são os maiores inimigos para a prática da misericórdia? Os inimigos que impedem nós exercermos misericórdia. Essa pergunta, ela é muito interessante, né? O egoísmo, o orgulho, a insensibilidade, né? São respostas coerentes em relação a essa pergunta. Você não precisa das 4, você pode escolher 2 delas, valorize as respostas dos seus alunos e já prepare para os fundamentos aí da lição, ok? A introdução, você já interagiu com seus alunos com perguntas, com respostas, eles estão com a noção do ambiente, do cenário que será exposto, então segue adiante. Ok? O primeiro subtópico é geralmente muito simples de ser ministrado, tá? O significado de misericórdia. É um tópico que você não deve, na minha visão, é uma sugestão, gastar muito tempo, muito tempo. É algo muito simples. O que é misericórdia? Você pode desmembrar a palavra, né? Etimologicamente, misericardia, né? Sentir no coração a miséria do outro. Coisa simples assim. Coisa simples assim. Não tenta ir muito profundo, porque é uma explicação muito simples. O que eu sugiro dentro do primeiro tópico é isso aqui, ó. Verbos que emanam da misericórdia. Ou seja, verbos a qual precisam ser conjugados para nós exercermos misericórdia, tá? Você pode trabalhar isso como uma pergunta ou você pode trabalhar isso como um desenvolvimento já,
como a sua participação no primeiro tópico, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, compadecer. É impossível você exercer misericórdia se você não se compadecer. É impossível você exercer misericórdia se você não servir. O verbo servir. O verbo perdoar, que é muito importante. Porque, às vezes, o alvo da sua misericórdia é alguém que foi um inimigo, ou que é um inimigo declarado de você. E você precisa de perdão para exercer misericórdia. Alegria. Quem exerce misericórdia vive o espírito da alegria. O amor, claro, o verbo amar, e o repartir, né? Verbos que fazem parte de atos de misericórdia. Qual é a tônica interessante nessa exposição? É porque é possível você atender, por exemplo, um necessitado sem de fato ser misericórdia, ok? Por exemplo, se você dá uma esmola a alguém simplesmente por dar, você não sentiu compaixão, você não demonstrou amor por ele, você de fato não repartiu aquilo que era significativo para você, mas foi um resto, isso não é misericórdia, isso são atos religiosos, isso são atos superficiais. A misericórdia, lembre-se, você sentir a miséria do outro. Não existe atos de misericórdias sem isso compurgir o seu coração. Então, eu entendo que essa intervenção é pedagógica porque não é simples fato de fazer o que precisa ser feito, mas a motivação, o espírito pela qual nós estamos realizando isso. Você se lembra que Paulo trabalha essa ideia sobre o amor em Coríntios capítulo 13. É possível alguém dar toda a sua fortuna e não ser amor. Então é possível alguém entregar uma comida para um mendigo, isso não ser de fato ato de misericórdia. Porque esse ato, o cara não sentiu compaixão, ele simplesmente fez por uma superficialidade. Então a misericórdia, ela exige compaixão, serviço, muitas vezes perdão, né? A alegria de estar fazendo aquilo, o prazer de estar fazendo aquilo, o amor, claro, e o repartir. Tudo bem? Tendo dito isso, você pode, né, você que tem a lição do professor, tem essa frase aqui, a síntese do tópico 1, né? Quem exerce a misericórdia revela que serve a um Deus misericordioso, longânimo e benigno, tá? Você pode pegar essa frase e colocar no slide, esse slide estará disponível, tá, para vocês baixarem, ou você pode citar ele e pedir para os alunos repetirem com você. É uma síntese muito pedagógica e de fato resume toda a ideia do primeiro tópico. Ok? Então vamos lá. O segundo tópico, a mordomia da misericórdia cristã. Nós já estamos então no segundo tópico. O que é interessante? Já que os seus alunos estão com a lição, né, em mãos, eu sugiro que você leia o primeiro parágrafo, de sorte que eles se sintam valorizados também na lição. Então vamos ler junto, todo mundo, o primeiro tópico, o primeiro parágrafo. Leia o parágrafo e eu tenho uma dinâmica, uma sugestão de dinâmica muito legal, baseado no primeiro subtópico. E aqui eu dou uma sugestão a você. Você pode separar a sua classe em grupo, tá? Sei lá, divide lá a classe, ou cada um, grupo de 3, grupo de 4, tá? Ou só os homens, né? Ou os homens se reúnem e pensam nisso, as irmãs se reúnem e pensam nisso, ok? E depois você escolhe um líder de cada grupo para dar, então, a ideia do grupo. É uma ideia que você pode fazer, ok? Qual é a dinâmica? Pergunta: os atos de misericórdia devem ser condicional ou incondicional? Ok? Então, assim, qual é a ideia? Você deve exercer misericórdia sob algumas condições? Existem condições prévias? Existe alguma condição para você exercer misericórdia? Não. Aquele ali, ele não merece misericórdia, então nós não vamos fazer nada por ele.
Ou a misericórdia tem que ser incondicional. Não importa quem, que estado, que situação, você deve fazer misericórdia sempre e a todos. É uma pergunta que pode surgir uma certa alvoroço na sala, tá? Seja em grupo, deixa os grupos lá conversarem, pede para eles eleger um líder, tá? Ou de grupo lá menores, ok? Desde que você não perde aí a tônica, o tempo, tá? Da sua aula. E detalhe, se você responder que é condicional, justifica biblicamente, tá? Por exemplo, eu vou dar aqui dois para você estar familiarizado já como professor. Aqueles que dizem assim, não, misericórdia tem que ter condição. Por exemplo, Paulo diz aos Tessalonicenses que quem não trabalha é bom que não coma. Então é uma condição, o cara não trabalha, o cara é um preguiçoso. Nós vamos lá levar cesta para ele até quando? Então é uma condição. Quando Paulo vai instruir a Timóteo sobre as viúvas, ele coloca alguns critérios. A viúva que tem no mínimo 60 anos. E ele vai lá dar um critério. Fora desse crivo, desse critério, nós não temos compromisso de exercer misericórdia. Então ele estabelece uma condição. Ok? Mas de repente, você tem vários textos que falam sobre virtudes incondicionais, né? Por exemplo, que Jesus faz levantar o sol sobre justos e injustos, né? Então Deus, ele não estabelece condições para nos salvar, entendeu? Então você tem os dois posicionamentos. Então deixa o negócio alvoroçar mesmo, ok? Pede para os líderes, então, se posicionarem, né? Ou, se não for em grupos grandes, selecione lá alguém para manifestar as ideias. Quem concorda com a condicional, manifesta alguém aí. Quem concorda com a incondicional, manifesta a ideia e dê a sua justificativa bíblica. Ok? Tendo eles expostos, eu deixei para vocês esse seguinte parágrafo aí. A misericórdia de Deus nos alcança sem impor condições. Ok? Mas não vai em frente sem a nossa cooperação. Da mesma forma, o nosso auxílio deve começar espontaneamente, sem levar em conta os méritos de quem o recebe. Contudo, a misericórdia precisa, pouco a pouco, exigir mudanças, ou não será um amor verdadeiro. Ok? Então, por exemplo, a questão de alguém que não quer trabalhar. A família está lá, tem criança pequena, está passando fome, falta de leite, nós chegamos lá, vamos assistir então essa família. Tá? Segunda oportunidade, chama esse cara, fala, cara, o que está acontecendo? Por que você não consegue emprego? Ah, não consigo emprego. Ok. Então tenta mobilizar oportunidade de trabalho para esse camarada. Ok? Suponhamos que vocês acompanham essa família durante um período de tempo e fica muito claramente decidido que esse camarada, ele é um preguiçoso, confesso. Confesso difícil, né? Mas muito nítido. Então você pode chegar para ele e falar, olha, nós não temos compromisso em manter você na sua decisão equivocada do não trabalho. Porque o não trabalhar atrai consequências inevitáveis, como a pobreza. Então, a partir desse momento, se você não decide mudar, nós estaremos direcionando essa ajuda para tal família que também está precisando e continuaremos orando por você para que o espírito do trabalho lhe alcance e que você possa, então, ser aí um instrumento abençoador para a sua família a partir da dignidade do trabalho. Ok? Pronto. Mais ou menos assim. Ok? Resumindo, a misericórdia não é apenas para socorro imediato ou estancar o sofrimento, mas para restaurar. Se você estende misericórdia, mas não acompanha essa pessoa para tirá-lo dali, por exemplo, né? O ato de misericórdia assim, é uma comparação, ela não é assim tão madura, mas é bem simples, ok? É como você dá um peixe. Mas a misericórdia, ela não quer apenas te dar o peixe. Ela quer ensinar você a pescar. Ela quer te tirar desse estado, ok?
quer tirar desse estado. Então, por isso que às vezes necessita-se mudanças. Deus nos alcança sem nenhum mérito. Mas uma vez que nós recebemos a Cristo, ele nos convida à santificação. E a santificação, o esforço também é nosso, para renunciar, para avançar, nos desprender e assim por diante. Tudo bem? Ok. Dentro ainda do segundo tópico, o segundo subtópico tem aí, somos criados para as boas obras. Eu tenho aí também uma outra sugestão de dinâmica, ok? Você tem aí boas obras na área das necessidades humanas, na área das necessidades espirituais, na área de evangelização e missões e a falta de misericórdia pelos pecadores. Então são 4 áreas. O que eu sugiro? Divide em 4 grupos. Divide em 4 grupos, porque eu vou te falar uma coisa, o que você pode falar? Professor, mas eu acabei de fazer um grupo. Então, muda os grupos. Fala assim, olha, você que fez com o grupo, procura um outro grupo agora. Porque aí você interage os alunos, fica aquela coisa assim dinâmica, sai daquela rotina, eles podem sair dos seus lugares, forme 4 grupos. Então, o grupo tal vai ficar com as áreas das necessidades humanas, ok? Você separa 4 grupos com cada subtópico aqui. E faz essa seguinte pergunta, para eles responderem segundo o tópico que eles ficaram. Quais são as desculpas que podem nos impedirem de exercitar essas boas obras? Por exemplo, na área das necessidades humanas, ele vai responder essa pergunta. O que pode me impedir de eu exercer misericórdia nas necessidades humanas? Eu não tenho dinheiro. Eu preciso pensar em mim. Ok? Ele vai responder essa pergunta. Quais são as desculpas que as pessoas apresentam? No grupo, nas áreas das necessidades espirituais, nós fomos chamados para exercer misericórdia nas necessidades espirituais. Às vezes o camarada pecou, mas a gente não quer ter misericórdia, mas ele pecou 2 vezes. Mas você se lembra que nós devemos perdoar 70 vezes 7? Então, entendeu? Então, o que pode impedir? A religiosidade, a insensibilidade, pode impedir de nós exercitarmos, né, os atos de misericórdia nas necessidades espirituais. Enfim, essa é uma pergunta para cada grupo e assim por diante. Separa um líder lá também e ele rapidamente dá lá, gente, cronômetro, 1 minuto, 2 minutos, responda, você dinamizou a aula e o conteúdo ficou exposto. Tudo bem? Para terminarmos, então, cuidados na prática das boas obras. A lição em si, ela é muito assim objetiva e ela é muito clara. Qual é a proposta que eu joguei aqui, tá? De dinâmica. Uma pergunta novamente. Qual o perigo que cerca quem pratica misericórdia? Você lembra que lá no começo nós falamos sobre o perigo ou a consequência de que não pratica misericórdia. Mas aqueles que exercem a misericórdia, existe um perigo que lhe cerca, que é a ideia do terceiro tópico aqui, ok? Eu coloquei essas 3 respostas. A jactância, o orgulho. Eu fiz, então tá vendo? A auto-vaidade. Tem gente que faz só para se aparecer. Se nós não tomarmos cuidados, os atos de misericórdia geram orgulho no nosso coração, gera jactância no nosso coração. O segundo perigo que roda aqueles que fazem atos de misericórdia é entender ou imaginar de que os atos de misericórdia é um espírito de obrigação. Tá bom, eu vou fazer isso. Não existe uma espontaneidade, não existe um espírito de amor. Não, é algo imposto, eu tenho que fazer. Não. Atos de misericórdia não pode ser um espírito de obrigação. Um autor vai dizer de que o espírito de obrigação é o inimigo da alegria. Não. Os atos de misericórdia não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Eu já respondo o que é. E, por último, mentalidade de favor. Você não pode pensar que você está fazendo ato de misericórdia, você está fazendo um favor a alguém. Então, quando você faz um favor, essa pessoa, como diziam os antigos, me permita usar isso aqui, tá pegando boi, quer mais o quê? Não é verdade? Não. Tô te fazendo um favor. Não. Ato de misericórdia não é obrigação e também não é favor.
Então, o que é ato de misericórdia? Aí eu volto novamente lá no início da nossa introdução. Ato de misericórdia é uma questão de natureza. Nós fazemos isso porque nós somos feitos de misericórdia. Então, todo ato de misericórdia é para revelar Deus, é para glorificar a Deus, manifestar o amor e de quem já é salvo. Entendeu? Então, não é um favor e nem uma obrigação. Eu faço isso porque eu sou feito disso. O cristão não tem uma outra alternativa a não ser a misericórdia. Afinal, a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. A indicação para o professor, eu indico este maravilhoso livro do Tim Keller, Ministério de Misericórdia. Ministério de Misericórdia é um livro que, se você tiver, acione lá, se tiver algum amigo lá, leia rapidamente, poderá te acionar muito bem na sua aula. Ok? Eu termino com essa pergunta para os seus alunos. O que pode ser feito para ser incentivado a misericórdia em sua vida? O que precisa acontecer na sua vida para que os atos de misericórdias, de fato, sejam reais e constantes? Joga essa pergunta para os seus alunos e ore a partir dessa pergunta. Ok? Que Deus te abençoe, querido docente, e o meu desejo é que eu tenha cooperado de alguma maneira aí para a sua aula e torço muito para que você tenha a melhor aula da sua vida diante dos seus discentes. Que Deus te abençoe, vai com alegria, vai com encanto, vai com segurança, tom de voz animado e não esqueça de uma boa dose de humor para a sua aula. Que Deus te abençoe e viva o padrão de excelência. Que Deus te abençoe.